O meu convidado, ele atua na PRF e também serve a Jesus Cristo como pastor. O senhor, como federal, já foi parado numa blitz? Já. Estava indo para o trabalho e fui parado pela Polícia Militar. Tenho vários amigos na Polícia Militar. E aí quando eu me identifiquei como PRF, mas me tratou como qualquer cidadão. Pediu minha documentação, pediu o documento do veículo, porque naquele momento eu não deixo de ser um cidadão comum, por mais que eu seja PRF. Multa, guincho, graças a Deus estava tudo em dia. Não, tá. Preciso dar um exemplo, né? E com exclusividade sobre a Operação Carnaval, como é que foi? Foram mais de 10 mil pessoas abordadas. Foram mais de 7 mil veículos abordados. Mais de 5 mil testes de alcoolemia realizados pela Polícia Rodoviária Federal, também na área criminal, onde mais de 13 veículos aí foram recuperados. Seja muito bem-vindo a mais um podcast aqui no canal da TV Shalom. Para o YouTube poder lhe informar toda vez que eu lançar um podcast novo, é necessário você se inscrever nesse canal, clicar no sininho e ativar todas as notificações. Eu separei as melhores partes desse podcast e publiquei em um canal novo que nós temos, cortes do podcast TV Shalom. E o link está no primeiro comentário fixado aqui abaixo do vídeo. Depois você vai lá, no primeiro link fixado, vai clicar nele e vai assistir separadamente as melhores partes desse podcast. Se possível, eu gostaria da sua ajuda para compartilhar o link desse vídeo no grupo do Zap da família, dos amigos, da igreja. Vamos fazer com que este vídeo chegue no maior número de pessoas possíveis. Deixe um comentário nesse vídeo. Pode ser uma crítica construtiva ou manifestar a sua opinião acerca desse assunto. Eu gostaria muito que você comentasse. Para mim, saber a sua opinião é muito importante. O meu convidado de hoje, ele atua na PRF e também serve a Jesus Cristo como pastor. Victor, muito bom ter você aqui, meu irmão. Pai do Senhor, seja muito bem-vindo. Tudo bem, pastor Derlan? Saudade. Tranquilo. TV Shalom evoluindo cada vez mais, agora também como noticiário. Gostou do novo estúdio? Perfeito, viu? Gostei. Devagarzinho a gente vai Eu chegar vim lá. aqui antes, não na frente das câmeras, mas já conhecia a TV Shalom, viu? Muito Meu bom, amigo. muito bom. Meu amigo, eu já vou começar esse podcast assim, eu preciso de algumas informações. E é o seguinte, há mais ou menos um dia e meio a 2 dias, a gente tá gravando esse podcast na quinta-feira, se encerrou o carnaval. E eu queria que você me falasse um pouco aí, quem sabe eu vou até falar aqui com exclusividade sobre a Operação Carnaval. Como é que foi, se teve teste, se teve muita gente presa, se vocês fizeram as abordagens, como que foi essa questão? Com exclusividade pra gente aqui do podcast da TV Shalom. Primeiramente, agradecer a oportunidade aí da TV Shalom. Está passando também para o público evangélico o trabalho da Polícia Rodoviária Federal. Eu representando aqui a Superintendência da Polícia Rodoviária aqui na Bahia. E com exclusividade, a gente pode falar que os primeiros números são positivos. Muito Glória a Deus, positivos, isso é bom. nas estradas baianas, uma redução de 6% aí nos acidentes fatais, 36% nos acidentes com vítima, com lesão. Ou seja, o trabalho da Polícia Rodoviária, ele vem se transformando em resultado para a segurança viária da população baiana. O que foi que ocorreu? Foram mais de 10 mil pessoas abordadas. Foram mais de 7 mil veículos abordados. Mais de 5 mil testes de alcoolemia realizados pela Polícia Rodoviária Federal nas estradas aqui da Bahia. Isso é bom. Então, pelo que eu estou entendendo, diminuiu mais essa questão de pegar pessoas bebendo, a criminalidade durante esse período, as mortes, parece que diminuiu. Diminuiu. E o trabalho intensivo da Polícia Rodoviária Federal não se dá só na área de trânsito, também na área criminal, onde mais de 13 veículos aí foram recuperados. Sim. E a gente continua aí com o trabalho, além da Operação Carnaval, mas dentro da Operação Carnaval, a gente conseguiu recuperar esses veículos e colocar de volta para o dono, né? Glória a Deus. E na segurança viária, como está sendo feito? Segurança viária, a gente tem operações com radar, né? Que a gente, com essas operações com radar, a gente consegue que aquele cara que é mais pé embaixo, ele consiga reduzir mais a velocidade. Porque vale ressaltar que existe um trabalho por trás do limitador de velocidade. Não só apenas da via, mas do veículo em si. Então, quando a gente coloca limites de velocidade, estão vários órgãos que eles se envolvem nesse contexto, é porque o veículo ele tem que estar preparado para a colisão.
Então, quando a gente faz a operação com radar, a gente tenta conscientizar também os condutores para que eles mantenham o pé ali dentro do limite normatizado para a segurança dele. Porque qual é o sentido da PRF? O sentido da PRF é sempre resguardar as vidas das pessoas. Agora, com o Waze, o cara que está com internet com o Waze, até o próprio Waze ele agora já avisa quando tem um radar, né, o aplicativo, a velocidade que a pessoa vai usar. Mas tem gente que mesmo que enfia o pé mesmo, passa. Mas tá aí, eles chamam de o pardal, né? Estão aí, não perdoa não, tem que andar dentro das normas mesmo. Pro Waze, às vezes ele no sinal na estrada, às vezes ele não pega, né? E com isso a gente consegue atuar com esses condutores que infelizmente eles tendem a querer infringir a lei, né? Que está aí para ser cumprida por todos, não apenas pela PRF, mas por todo cidadão, para a segurança do cidadão. É porque a gente não o cara não entende. O radar é para a segurança do próprio cidadão mesmo. Exatamente. O radar ele é uma medida educativa. E como o nosso núcleo de comunicação ele vem atuando e informando, foram mais de 4.000 ações educativas que nós realizamos só no período de carnaval. Então, o que é a PRF? A PRF é um órgão que, em primeiro lugar, a gente tenta educar, conscientizar. Em último caso, que chega a infração. Então chegar e punir logo não é a resolução do problema. A resolução do problema é tentar educar o cidadão primeiro. Pode ver aí na TV Shalom, quem sabe, muitos já devem ter sido abordados por PRF. Sim. E na própria abordagem é dito aquilo que deve ser feito, é dito as regras de conduta para beneficiar o condutor e não o policial. Porque se coloca muito a PRF como um órgão que ele atua para punir o condutor, e não é isso, não é para punir o condutor. A punição vem para educar o condutor, Sim. Porque a gente sempre quer resguardar a vida daquele condutor. É muito difícil para mim, por exemplo, Ederlan, que uma vez eu trabalhava no GPT em Ceabra. GPT quer dizer o quê? É um grupo de policiamento tático, eu trabalhei um tempo em Ceabra. A gente estava voltando de uma missão e lá estava uma moça, e ela infelizmente veio a falecer. Era à noite e o carro da funerária, ele colidiu na traseira dessa moto. O que foi que ocorreu? Que se apurou? A moto apenas estava sem uma luz. O que isso significa? Por R$15. O caminhão não viu em torno de R$15, R$10. Aquela luz que poderia ter sido colocada, infelizmente, ceifou a vida daquela pessoa. É um detalhe, né? A gente que trabalha nas estradas, tanto na parte criminal, mas principalmente com a segurança viária, a gente se preocupa com isso, quando a gente se depara com esse tipo de situação. Muitos evangélicos, muitos cidadãos de bem, eles pegam a estrada, eles menosprezam os perigos que existem na estrada. Infelizmente, na estrada, a gente anda em alta velocidade. Não tem como a gente andar numa velocidade baixa na estrada. E isso também corre risco. Para você manter a segurança, você tem que obedecer às leis. Então, a gente sempre tenta conscientizar isso. A lei, para ser cumprida, é para resguardar a sua vida, cidadão. Muito bem. Eu vou lhe fazer uma pergunta um tanto pessoal. Talvez eu fuja um pouco aqui da entrevista, mas se você me permite, você se sentir bem para responder, ainda não tem aqui um botão de apertar para pular, mas vamos lá. Vamos lá. O que foi que lhe motivou ou lhe inspirou? De onde surgiu esse desejo de se tornar um policial? E logo após essa etapa, aonde que surgiu um desejo maior ainda para você se tornar um PRF? Como que foi isso? O sonho de ser policial é desde a infância. Eu acho que muitos compartilham desses sonhos. Inclusive, quando eu vou pregar em algumas igrejas, não na minha profissão como PRF, mas como pastor, muitos me procuram depois perguntando como é para ser um policial. Eu pergunto, a primeira coisa que eu pergunto a ele: você está querendo ser policial por um sonho pessoal ou você quer ser policial apenas para ganhar dinheiro? Porque eu não recomendo, Ederlan, você entrar na profissão como é a da Polícia Rodoviária Federal, como é de um policial militar, qualquer órgão policial, se não for por sonho. Porque é muito mais por vocação do que por estabilidade de dinheiro. Mas é uma vocação, né? É até quando a pessoa vai fazer algo no reino de Deus, não é a gente que, eu quero fazer isso simplesmente para Deus, não. É uma vocação. Então, você está me falando que para fazer um bom trabalho como policial, a pessoa tem que ser vocacionada. Ela tem que guardar no mínimo o sonho de querer ser policial, de ajudar as pessoas. Porque, infelizmente, a imagem do policial é um pouco distorcida na nossa sociedade. Mas qual a missão maior do policial? A missão maior do policial nunca foi matar. A missão maior do policial é resguardar vidas. E eu sou apaixonado pela PRF, porque a PRF é esse órgão que ele tem comissões de direitos humanos,
ele sempre procura estar ali embasado na lei, não que os outros não estejam. Mas a PRF, eu sempre cheguei com a segurança viária, com o trânsito, com a parte criminal, tudo entrosado de uma maneira só. Então, a missão maior, que é resguardar vidas, ela sempre está à frente de nossa instituição. Tanto no planejamento estratégico, tanto nas ordens de missões que são colocadas, tanto no planejamento do cartão-programa. Aquele policial que ele pega o serviço de dia, ele tem um cartão-programa. E naquele cartão-programa de cada policial tem lá a missão, resguardar vidas. E por isso que eu sempre sonhei ser policial. Eu sonhava ajudar em outras pessoas, não só no meu lazer, mas também na minha profissão. E eu me encontrei na PRF em relação a isso. Muito bom. E para entrar, então, no caso, você começou como militar? O meu primeiro concurso foi policial militar em Sergipe, instituição que eu agradeço muito. Entendeu? Foi um período muito bom. Passei 7 anos na Polícia Militar de Sergipe. 7 anos. 7 Aí anos. fez o teste. Isso. Eu ingressei como soldado na Polícia Militar de Sergipe. Agradeço Sergipe, amo Sergipe, mas eu queria regressar para Salvador. E a PRF, no meu concurso, ele era de âmbito regional. E eu me inscrevi para a Bahia. Na época com poucas vagas, muito concorrido. Muitos diziam que eu não ia passar, Ederlan. Mas eu acreditei no meu sonho. E eu consegui passar. Não só ingressar na PRF, que era um sonho, ingressar na PRF, mas também voltar para minha cidade natal, que é Salvador. Aproveitar esse momento que você está inspirado e, né, deixa Deus te usar para os jovens que vão assistir esse vídeo, que eles se interessam, eles têm um desejo em se tornar um policial. Você pode deixar uma palavra de ânimo para eles que estão assistindo agora? Olha, eu parei de estudar na 7ª série. A Ederlan sabe minha história, muitas igrejas sabem do meu testemunho. Eu tenho supletivo público, Ederlan, de ensino fundamental. Eu tenho supletivo público de ensino médio. E isso não foi uma barreira para ingressar na Polícia Rodoviária Federal. Alguns jovens que eles me buscaram e pediram como é que faz para ingressar na PRF e tudo. Eu falava, olha, você vai ter que ter um nível superior para ingressar na PRF. Não existe um limitador de idade. O limitador de idade ali é de em torno de 65 anos, não é, Mário? Isso. Então, a partir de que idade pode? A partir dos 18 anos, desde quando tem um nível superior, que é uma das exigências para ser PRF. Então, você tendo um nível superior, você estudando para a prova, você é capaz. O que é que acontece agora? Gostei, você é capaz. Muitas pessoas te desmotivam ao longo da caminhada. Entendeu? E quem é o maior motivador é você mesmo. Até a própria família às vezes nos desmotiva. Não por uma questão, entenda, não por uma questão ruim, não. Mas por uma questão, às vezes, de zelo. Poxa, meu filho, cuidado para não perder tempo na sua vida. Então, o maior motivador tem que ser você. E eu sempre incentivo os jovens a quererem ingressar na Polícia Rodoviária Federal, entendeu? Aqueles que me procuram, porque eu estou na Polícia Rodoviária Federal e posso afirmar que é um órgão fantástico de se trabalhar. Fantástico, fantástico. Então, assim, é isso que eu quero deixar. Eu parei de estudar na 7ª série. Mas eu não parei na 7ª série. Eu corri atrás, eu fiz supletivo, entendeu? Eu fiz o supletivo ali do ensino médio, eu fiz a minha faculdade. Quando eu ingressei na Polícia Militar, eu não tinha faculdade ainda. Então eu terminei minha faculdade, porque na época era ensino médio para ingressar como soldado. E eu não parei de perseguir meu sonho. O que é que eu falo para os jovens hoje em dia? Não pare de estudar. Os jovens, às vezes, são muito imediatistas. E para você ingressar numa carreira como da Polícia Rodoviária Federal, você precisa ser paciente. Um estudo ao longo do tempo que vai te dar a capacidade de ingressar e de passar nessa prova. Outra coisa, para ingressar na Polícia Rodoviária Federal, não basta apenas passar na prova intelectual. Também tem a parte de teste físico, de teste de aptidão física. Rapaz, aí complica um pouquinho essa parte aí, velho. É negócio de correr, pegar peso, E se o cara na hora não aguentar correr, ele perde. Reprovado. Mesmo que ele passar na prova. Ele fica reprovado. E uma questão interessante do nosso órgão, a Polícia Rodoviária Federal, ao longo dos nossos concursos, os concursos mais recentes. O curso de formação é uma das etapas do concurso. O curso de formação, ele não é um momento que o policial já está formado. Então, ele fez a prova intelectual, ele fez os exames médicos, ele passou por investigação social, entendeu? Ele fez o exame físico. E mais uma das etapas é o curso de formação. Quer dizer, quando ele entra no curso de formação, não garante a ele o direito de ser policial. Ele tem que ser aprovado no curso de formação para depois ele ser nomeado policial. A nossa academia é na UniPRF, lá em Santa Catarina, onde eu realizei em 2020
o meu curso de formação. Eu estou com o nosso chefe aqui da comunicação, no núcleo de comunicação. Como é o nome dele? Mário. Grande Mário. Atrás dos bastidores ali. E ele está ressaltando algo interessante, que todo o processo dura às vezes 1 ano ou mais. Existem outros processos seletivos que às vezes é colocado na justiça, tem alguns atrasos em função de eleição, em função de governo, de transição. Então às vezes é 1 ano ou mais para você conseguir ingressar e ser um policial rodoviário Como federal. você falou, hoje em dia a gente vive uma época muito imediatista e a pessoa que quer ir bem, a pessoa que quer amadurecer uma profissão, né, a pessoa que quer se tornar maduro dentro de uma área profissional, ele precisa ter paciência, acreditar no sonho e não desistir jamais. Jamais, jamais. É isso que eu deixo ensinamento aí para os jovens, Se me como permite, policial rodoviário federal. Eu não sei, eu tô meio perdido aqui, que eu não sei até onde eu posso ir. Se me permite, eu gostaria que você falasse um pouco sobre essas operações que são realizadas na BR-101. Como que é feito? Pronto, a gente na BR-101, a gente abrange o trecho aqui da delegacia de Eunápolis, entendeu? Vai até mais em cima aqui. Eunápolis é onde? No sul da Bahia. Sim. Inclusive a delegacia de Simões Filho também abrange o trecho da BR-101. O que ocorre? Infelizmente, no trecho de São Paulo, ocorreram fortes chuvas lá. E chegou aquela tragédia que foi noticiado por vários meios de comunicação. Aqui na Bahia, até então, tivemos as chuvas, afetaram um pouco o Eunápolis antes desse período das chuvas que tiveram aqui, mas por enquanto está tudo sob controle aqui na Bahia. Como que é o apoio que vocês podem dar a essas catástrofes que acontecem? Como você falou aí das chuvas em São Paulo. Pronto, por exemplo, em São Paulo, eu não estou lá na superintendência, eu não posso responder pela superintendência de São Paulo, também não posso responder pela PRF Nacional. Mas eu posso informar que a PRF ela faz parte da força-tarefa lá de São Paulo. A gente disponibilizou um helicóptero para atuar nas ações. O helicóptero da PRF ele tem capacidade para 8 pessoas, o helicóptero que está lá nesse momento, mais de 850 quilos ele pode carregar. Então, salvo engano, no dia 20, uma gestante ela foi resgatada através desse meio. E ela foi colocada lá em São Sebastião, salvo engano. E ela está bem até então, o quadro dela está estável, graças ao resgate realizado pelo helicóptero da PRF. Então, a PRF ela não atua só com os meios terrestres. A gente também tem aeronaves que dá suporte a todas essas catástrofes e tudo, claro, alinhado ao governo federal, né? Vale ressaltar que o presidente Lula ele se deslocou imediatamente quando soube dessa catástrofe, ele estava lá, assistiu, deu todos os meios possíveis do governo federal. O ministro Flávio Dino colocou à disposição os órgãos federais para auxiliar no que for preciso. Se não me engano, também o governador da Bahia, não foi? Desceu para dar um apoio. Vários governos eles se uniram em prol dessa causa. E é muito bonito isso, né? Que a gente vê que mesmo em um momento de tanta tristeza, de tanta aflição, mas todo mundo se une, né? Que eu acho que você, Ederlan, como pastor, a missão maior, né, do Evangelho é a união. Né? Exatamente. Jesus, tem um salmo que diz que quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. E a gente vai mais além ainda. Eu vou falar isso aqui, né, com bastante propriedade. Você vai entender o que eu quero falar. Jesus, quando veio pregando, de fato, né, ele nem tanto pregou sobre união. Jesus ele foi direto para pregação sobre unidade, né? Porque não simplesmente estamos juntos como união, mas somos o mesmo, como uma unidade, né? Fazemos parte de um mesmo corpo. E eu digo sempre, aquele que não sente dor em ver a aflição do seu próximo é mais doente que aquele que está sofrendo. O que a gente enxerga como órgão de Estado, né? A gente como Estado representando a Polícia Rodoviária Federal. É que o sofrimento do próximo, o sofrimento de cada cidadão também é o nosso sofrimento. Por isso que, independe do quanto você ganha, a missão maior ali é o conforto daquele cidadão. A maior recompensa que você tem é você ver a gratidão, você ver aquele cidadão com a vida dele resguardada, entendeu? Ele é acolhido pelos órgãos competentes. Então isso não tem preço, né? E por isso que eu sempre quis ser policial rodoviário federal. Muito bem. Eu vou aproveitar esse momento para você que está assistindo e vou deixar aqui um gancho para vocês. Eu vou perguntar aqui ao Victor. Fui parado numa Blitz. O federal também é Blitz? A gente chama de comando, né? Mas pode se chamar de Blitz. Blitz, né? Rapaz, quando o cara tá atrasado, o cara vê uns cones, negócios, é uma Blitz.
Aí eu fiquei quase 15 anos sem renovar minha habilitação. E no dia que eu fui renovado, deu tudo certo, graças a Deus. Eu peguei uma blitz agora pra 10 anos. E quando eu saí com o carro, eu saí dizendo: onde se eu ver uma blitz do outro lado da pista, eu vou arrodear, eu vou passar na blitz pra ver se o cara me para pra pedir minha CNH. Que eu, entendeu? Fui parado. É um exemplo. O cidadão é parado numa blitz e alguma coisa assim, talvez esteja errada, tal, ou tá tudo legal. É só como exemplo. Eu queria que ambas as partes você tentasse me explicar aqui. Pra dar. Como que seria o certo eu me comportar na hora dessa blitz, ficar com medo, e ficar apreensivo, e gagueja, e pega um documento, e fica sem saber o que fazer. Como que eu devo proceder? Qual seria o conselho que você me daria? O conselho que eu dou é que fique bem calmo, porque o nosso intuito maior não é prejudicar o cidadão. Tenha calma, né? Nunca foi prejudicar nenhum cidadão. Nosso intuito maior justamente é te proteger como cidadão. Caso tenha alguma coisa errada, claro que dentro da lei o policial ele vai ter que atuar. Mas como o Mário ele sempre ressalta aqui, qual é o nosso objetivo maior na PRF? Nosso objetivo maior é conscientizar. Por que você está errado? Porque aquele erro gera uma consequência. Isso você como pastor pode dizer. Todo erro ele gera uma consequência negativa. Então a gente tenta justamente inibir que esses erros aconteçam. Porque eles são traduzidos em números positivos. Todo mundo às vezes fica chateado quando é parado na blitz, acontece alguma coisa, mas eu venho te trazendo aqui, Darlan, números positivos graças a esses comandos realizados pela Polícia Rodoviária Federal. Então, a partir do momento que a gente pune, essas pessoas param de errar, isso reflete. Reflete em quê? Uma segurança viária para todos. Porque vale ressaltar que às vezes quem está certo, andando certo, é prejudicado por quem está errado. Às vezes um caminhão que ele não fez a manutenção do freio, pega uma família. Que nem aconteceu quando eu estava em Ceabra. Eu fui atender aquele acidente. Interessante isso aí, viu? Eu fui atender aquele acidente e aquilo, como policial, meio como policial preparado, que sou para isso, mas me chocou como ser humano. Entendeu? Uma família toda ali, infelizmente, veio a óbito por conta de um caminhão que ele não realizou a manutenção correta dos freios. Falta de freio dele, né? Ocasionou de outras pessoas que não tinham nada a ver com a situação. Não tinha nada a ver, que estava com o carro em dia, que estava com tudo em dia. Então, quando a gente atua nisso, é porque a gente tem uma visão macro de tudo que ocorre na estrada. Às vezes, aquele cidadão ele tem uma visão limitada, mas a gente está todos os dias nas estradas e a gente sabe as consequências que um pequeno erro pode gerar, a ponto até de tirar uma vida, como ocorreu. Né? Então, você perguntou como é que se comporta. Eu fico como, velho? Fica calmo mesmo, fica calmo. Fique tranquilo. Porque em momento nenhum a gente quer prejudicar o cidadão. A gente sempre tem o cidadão como aliado. Inclusive, quando a gente está. O policial rodoviário, ele tem muito isso. Ele é muito amigo do caminhoneiro. Existem acidentes em locais ermos, em locais que o suporte é muito difícil. E quem nos ajuda? É o caminhoneiro. O caminhoneiro sinaliza, o caminhoneiro avisa os outros amigos, ele passa uma mensagem ali no grupo do WhatsApp. Então é essa união com as forças, é essa união com a polícia que a gente quer ter. Essa união que a sociedade deve provocar. Então você tem que ficar, é muito feliz separado, conversar com o policial, agradecer pela disponibilidade dele, porque enquanto você está ali na sombra, ele está no sol, viu? Aí, exemplo, o cara tá com algum documento errado. O certo é ele falar logo ou esperar ver se o policial encontra onde é que tá o erro? Assim. O mais correto é ele falar logo, né? Deixar o policial ciente, até porque quanto mais rápido ele fizer aquela abordagem policial, ali ele vai poder realizar uma outra abordagem, salvar uma outra vida ali na frente, ou de repente atender até um acidente, que é no caso da Polícia Rodoviária Federal. Né? O senhor como federal, é apaisano, né? Quando não tá, né, trabalhando? Isso. Apaisano, já foi parado numa blitz? Já. Como foi isso? Inclusive agora recente, eu estava indo para o trabalho e fui parado pela Polícia Militar. Sim, como foi? Da co-irmã, meus colegas aí, tenho vários amigos na Polícia Militar. E aí quando eu me identifiquei como PRF, ele abriu aquele sorriso, mas me tratou como qualquer cidadão, pediu minha documentação, pediu o documento do veículo, porque naquele momento eu não deixo de ser um cidadão comum, por mais que eu seja PRF. Então, está atrasado ali, multa, guincho, graças a Deus estava tudo em dia. Não, tá. Preciso dar um exemplo, né? Rapaz, o cara ser parado assim numa blitz, né? Interessante. Aí eles perguntam se tá armado, alguma coisa assim. Exatamente. Todo o procedimento de segurança foi correto.
Eles perguntaram, né? Já que o senhor é policial rodoviário federal, o senhor está armado? Eu falei, estou armado. Ele falou, por favor, pedi que o senhor não coloque a mão perto da arma e se identifique como policial. Me identifiquei, depois ele pediu a minha habilitação, pediu o documento do veículo e estou aqui com o meu carro. Eram policiais jovens ou eram assistentes policial? Eram policiais jovens. Parabéns aí, né? A geração que está chegando com muita sabedoria, com toda a cautela possível, né? De forma profissional. A gente evoluiu muito, né? Os cursos de formações policiais evoluíram muito. Claro que a gente está em constante evolução, a sociedade ela vem mudando, mas eu creio que os cursos de formação de policiais eles preparam realmente o policial para o trabalho na rua. Entendi. O policial mais perfeito que já existiu até hoje, de fato, foi o Robocop ou não? Deixa quieto, tô brincando. E, né, o Robocop ali, né, das antigas, esse filme. Eu assisti Robocop. Já assistiu Robocop? Já. Me inspirou, Robocop, viu? Não, Robocop me inspirou, viu? Não, todo mundo era pequeno, né? Queria ser mesmo policial, como é que faz o teste e tudo. MacGyver, já assistiu? Nossa. Não é mais policial, mas MacGyver era o nome do artista. O nome do programa era... rapaz, eu esqueci. Erlan, você tá denunciando sua idade. Era né? dia de sábado que passava. O nome dele era MacGyver. Eu esqueci agora o nome do programa, velho. Eu esqueci. Eu não vou lembrar não. Só sei que sempre dava tudo certo. Desamarrava alguma coisa, surgia uma bomba e dava tudo certo. E você que é jovem, que não sabe, bota aí no Google aí MacGyver. Você vai descobrir quem tá falando. Eu sempre assisti séries policiais, sempre assisti todas as séries. Indica uma série policial pra gente aí. NCSI, né? Que é uma série americana. Eu gosto muito da NCSI. É uma série que eu assisto. Até hoje, às vezes, repito capítulos da série. Eu acredito que você faça isso também. Já assisti. Já peguei a Derlan assistindo filme policial. Quinta vez o mesmo filme. Hoje eu assisto 5 vezes. Aquele mesmo 8 Homens e um Segredo. Não, 8 Homens e um Segredo não. Aí assalta banco, aí não. Aí é Bahia isso aí. Que é do Velho Oeste, rapaz. Que tem Denzel Washington, que é do Velho Oeste. Foi aquele que a gente assistiu. Sim, os cara atiram assim, montando a cavalo, galopando assim, ó, e roda assim, ó, e atira e joga. Não tem negócio de brincadeira, não. Aqueles caras ali na polícia ali, misericórdia. Como você consegue conciliar? Tô fazendo essa pergunta com muito respeito de educação. Como você consegue conciliar a sua profissão de PRF com a sua função de pastor? Dá para conciliar uma coisa com a outra? Dá para separar, saber como agir na hora certa, como tal? Como que é isso? Pronto, a PRF ela exige do policial uma dedicação exclusiva, ou seja, em caso de ocorrência, em primeiro lugar, a Polícia Rodoviária Federal. Você já tem que entrar ciente disso, ciente de que você é uma autoridade nomeada e que você precisa agir caso o Brasil precise. Então, a função de pastor ela pode ser conciliada? Pode, desde quando não tenha nada de grave acontecendo ou alguma missão de força maior que exija sua convocação. Sim. Fora disso, dá para conciliar? Claro que dá. A Polícia Rodoviária abraça todas as religiões, não só a religião evangélica, que eu sou evangélico, e no momento de folga, cabe a cada um fazer o que bem entender, porque afinal nós vivemos num país livre. Né? Entendi. E dentro da Polícia Rodoviária Federal, no momento que eu saio do meu lazer, pode ser pastor? Pode. Algumas pessoas perguntam assim, pode ser testemunha de Jeová? Eu sou testemunha de Jeová. Eita, velho, e agora? Pera aí, eu não tô aqui pra mexer com religião nenhuma, mas você falou um negócio agora e vem na minha mente. Eu assisti aquele filme Até o Último Homem. Deixa eu né? Parece que o rapaz ele era adventista, aí parece que ele não podia carregar arma, um negócio desse assim, né? E se a pessoa for adventista? Ela pode ser federal? O adventista, ele tem a questão de resguardar o sábado. Nós temos colegas que são adventistas. Sim. E dentro do possível, a gente se adequa à realidade religiosa dele. Porém, todavia, quando ele ingressa, ele aceita um edital que ele pode ser convocado, inclusive no sábado. A questão do testemunho de Jeová é que muitas vezes não pode pegar em armas. No curso de formação, como eu te falei, é uma das etapas, e pega em armas. Durante a profissão, ele aceita pegar em armas para ele poder proteger a população. Então, desde quando ele aceite isso que é imposto pelo edital, ele assina embaixo, ele vai ter que pegar em armas. Se isso vai ferir a fé dele, aí ele tem que fazer uma reflexão junto com o pastor, com a liderança religiosa. E testemunho de Jeová? Então, o testemunho de Jeová que é a questão das armas, se eu não me engano. Né?
E o do adventista é o do sábado, né? Alguns colegas são adventistas, eu conheço alguns colegas que são adventistas, entendeu? Mas eles precisam sempre respeitar a lei. O que que diz a lei? A partir do momento que você aceita ser policial do governo federal, Não força não, né? você- Não, pra você ser, você aceita aqui ou não. você aceita também estar subordinado à vontade da sociedade brasileira. E o APRF não é um órgão religioso. A gente é um Estado laico e por isso a gente tem que se subordinar às leis que são constituídas pelo Brasil, pelo Congresso Nacional. E a essas leis a gente deve respeito. E nessa lei tem dizendo justamente que o policial rodoviário federal ele é exclusivo, ele tem dedicação exclusiva. Então, independentemente da religião, ele tem que cumprir o dever dele. O que o ministro Flávio Dino, o que o nosso diretor-geral Antônio Fernando determinar, a gente tem que cumprir. Desde quando seja legal, não, mas sempre age na legalidade. Eu desacredito muito que para você chegar onde você tem chegado hoje, eu desacredito muito que foi assim muito fácil. Eu não consigo acreditar que lugares amplos, de ampla visão, né, lugares nobres, não desfavorecendo nenhuma outra profissão. Eu acredito que toda profissão legal, que for legal, tiver dentro da lei, ela deve ser honrada e respeitada, né? Mas é uma honra muito grande onde Deus permitiu o senhor chegar. E eu desacredito que você chegou aí só por tudo fácil. Acredito que teve uns apertos, teve um momento difícil. Não vou colocar nada na sua mente, dizendo que teve um momento que você pensou em desistir, mas sei lá, tem um momento assim que o cara fala, rapaz, será que é isso mesmo? Vai dar certo? Você chegou a passar qual foi o momento difícil assim durante essa etapa? Teve algum momento que você falou assim, meu Deus, me ajuda, tá difícil. De eu conseguir ingressar na Polícia Rodoviária. Aí tiveram vários momentos. Eu pensei em desistir, sim. É natural pensar em desistir. Em chegar até aqui. Isso daí é... Qual foi a barreira? A maior barreira, Ederlan, é que eu já trabalhava, já tinha uma filha. Eu tinha família, tinha que sustentar minha família. E ainda nesse lazer, o pouco lazer que eu tinha, às vezes, de estar com minha filha, eu tinha que abrir mão de estar com minha filha para poder estudar, para dar um futuro melhor a ela. Então eu acreditava nisso. Então, por mais que a família às vezes aparece como barreira, na verdade para mim foi uma força. A barreira maior era conseguir superar esse tempo que eu não poderia ter com ela. Doía, pensei em desistir, mas eu persisti. Hoje em dia minha filha tem muito orgulho do pai que tem. Foi para um bem maior, não é? Sempre. Por isso que é o que eu falo, tem que ser seu sonho, tem que ser seu foco, tem que ser sua vocação. Se você quiser, for isso, ter certeza daquilo que você tem, vai em frente, a vitória é certa. Eu não sei se pode dar detalhes aqui como foi. Como é que foi essa prova a prova do físico, como é que chama? A prova do físico a gente pode falar, algumas coisas dentro do curso de formação são sigilosas, mas a prova física é o que? Correr, subir em corda. Agora no filme mesmo, subir em corda, passar de barra de arame, ou ali é só no filme de guerra que tem aquele negócio ali. A gente corre na pista de atletismo normal, e a gente tem que cumprir o tempo, que é de 12 minutos, e tem uma distância mínima a ser percorrida. Isso depende da pontuação da barra, porque você faz barra, depende da pontuação do abdominal. Isso foi no meu edital. Cada edital ele vem de uma maneira própria. No meu edital foi dessa forma. Então eu fiz abdominal. Fixa? Isso. Eu quantas, fiz barra. Tu lembra quantas? Eu fiz 9 na época. É o que? Ele tem que mandar fazer até falhar ou tem um limite? Não tem um limite. Não era no máximo 9 o nosso concurso. No mínimo Mário é do 9, mesmo né? concurso que eu. No mínimo 9. Aí o cara não, era no mínimo 3. Existia uma média. No edital você pode ver que existe uma média, um cálculo que é feito que é um pouco complexo. E aí você vai ver naquele cálculo se você atingiu a média final ou não. Era no mínimo 3. Mas 3 estava abaixo da média final. Então você teria que compensar em outra atividade. Para sobrar ponto, né? Para bater a meta. E a última prova que eu realizei foi o teste de corrida. Desculpa ele perguntar também, das 9 você fez quantas? Não, eu fiz 9 barras. Na época fez 9. Aí eu fui fazendo os testes. Tá mais magro na época? Muito mais. Tava mesmo. Inclusive o curso de formação em Santa Catarina, emagreci mais ainda. Foi mesmo. Foram 4 meses. O meu curso de formação foi em plena pandemia. Então foi muito puxado. A gente ficava isolado, ia pro curso de formação e voltava. Em casa eu não poderia sair. Aí eu aproveitei para estudar, né, Derlan? Não, o cara no livro, se preparar. Já que eu tô aqui. Vou até o final. E aí corre. Aí já tem as atividades sigilosas. Mas não é disputando com ninguém, não. Pra bater sua meta. Cada um bate sua meta, né? Dentro da Polícia Rodoviária Federal. Cada um bate sua meta.
Eu bati a minha meta, graças a Deus fui aprovado e hoje em dia eu trabalho aqui na Superintendência da Bahia. Glória a Deus. isso Vim é bom. do curso de formação, trabalhei primeiro em Ceabra e de Ceabra eu vim trabalhar na Superintendência em Salvador. Ceabra fica mais ou menos aonde? Ceabra, por Eu curiosidade, não sei onde é, é uma cidade, é? é o coração da Bahia. É? Lá tem um ponto geográfico lá, que é o meio É da o Bahia. meio da Bahia? Fica Ceabra. perto de que cidade assim? Fica perto de Lençóis, região ali da Chapada Diamantina. A gente atua lá, atua com crimes ambientais, a Polícia Rodoviária Federal. A gente atua também com tráfico de drogas, né? Que tem, Eu pensava infelizmente, que todas as crime ambiental regiões. era só mais pra... como é que quando pega as tartarugas, como é isso aí? Ibama. Ibama. A gente atua em conjunto com o Ibama em ações fora da rodovia. Existe uma lei que ampara a gente, são áreas de interesse da União que a gente atua. Então, sempre que o ministro, o diretor-geral entender que a gente deve atuar, a gente pode atuar fora da rodovia. Mas nossa missão principal mesmo é dentro da rodovia. E dentro da rodovia tem inúmeros crimes ambientais. Ali, a região de Ceabra, é a região da Chapada Diamantina. Então, existem crimes que eles tiram dali animais silvestres, espécies raras de plantas, que não podem sair dali. Existem leis que vedam isso e a PRF atua nesse campo. Também tem a questão da madeira, ela passa por lá. Não necessariamente ela é extraída ali, mas ela é extraída em outras regiões e passa por lá. Então a gente atua nesse campo também. Esses animais que são né, apreendidos, é vocês mesmos que fazem a soltura ou tem que levar para o Ibama para... A gente sempre atua com outros órgãos. Cada região É parceiro, né? tem um órgão competente para isso. Eu não posso dizer assim que é o Ibama, não. Depende da região, Sim. entendeu? Depende da delegacia em que aquele animal foi apreendido, depende do município. Então, cada região ele tem um órgão competente que a gente atua com parceria em relação a isso. Eu vi dados na internet e eu queria que o senhor me confirmasse se o senhor... Acredito muito que o senhor tem propriedade para isso. Eu vi em algum site, vindo passar aqui uma fake news também, eu vi em algum site dizendo que a PRF é o órgão que mais apreende entorpecente no mundo. É no mundo, é no Brasil, é Isso, no estado? Na verdade, eu não posso afirmar assim como um dado ministerial. Sim. Mas existiu uma informação de que se for feito um cálculo per capita por policial e esse cálculo for convertido em quilos de drogas Sim. entorpecentes apreendidos, a PRF poderia chegar a ser a instituição que mais apreende droga no mundo. Mas esses dados eu deixo também para o ministro da Justiça, que é o Flávio Dino, né? E para o diretor-geral esmiuçar melhor. Até porque esses dados são atualizados anualmente, todo ano. Eu vejo muita blitz de PM com o pessoal do Cruz Amarelo, do Detran. Isso. Ali no caso é uma parceria, Quando a PM atua com o Detran, eles atuam em parceria, né? A gente também atua, existem operações que a gente atua junto com o Ministério Público, que nem eu falei também junto com o IBAMA, mas isso tudo sempre depende da autorização de Brasília, né? Brasília autoriza, a gente envia para lá, eles veem o interesse da PRF, que ele pode atuar, a gente atua em parceria com os outros órgãos. Eu vou aproveitar que tem um profissional aqui da área, o senhor vai me tirar umas dúvidas. A PRF ela pode fazer abordagens dentro de bairros? Se for uma operação autorizada, pode. Se por acaso essa não é uma operação autorizada de interesse da União, Sim. que está respaldado por esta lei, o que ocorre? Se esse veículo ele estava numa rodovia, ele sai dessa rodovia e existe aquele acompanhamento tático do policial, ele pode ir até o final. Sim. Então, caso aquele veículo ele cruze uma rodovia, ele cometa uma infração ou um crime naquela rodovia, o policial rodoviário ele pode fazer aquele acompanhamento até aquele momento que o indivíduo foi interceptado. Se ele, por exemplo assim, vocês estão numa blitz, aí vocês parou o cidadão na BR, você trabalha mesmo é na BR, né? Isso. Qualquer BR, 101, 116. Isso. Qualquer BR do Brasil ele pode atuar. Pronto. Aí você mandou o cidadão encostar, ele não parou e ele entrou no bairro. Aí vocês podem ir atrás dele aí. Pode, a gente não só pode como deve atuar como órgão de trânsito, se for o caso de trânsito, ou como de segurança pública, se for o caso da segurança pública. Porque bem ou mal a gente não deixa de ser policial, né? Porque o quê? A gente não deixa de ser uma polícia, né? Em primeiro lugar, no nosso nome vem polícia, depois rodoviária e depois federal. Então, havendo qualquer crime nas estradas, inclusive a PRF se destaca muito em recuperação de veículos, né? Hoje em dia, os nossos profissionais, temos profissionais especializados em identificação de fraudes veiculares. Uma vez, Aderlan, eu quando estava no grupo de policiamento tático,
em Ceabra, a gente recuperou um veículo e a gente foi elogiado justamente pelo advogado. Por quê? Ele disse que o trabalho da PRF é de excelência nessa área. Até passa por outros órgãos e o policial identificou que aquele veículo era fraudado. Tamanha especialização do policial nessa área. É todos que fazem isso ou tem uma área técnica para fazer isso? Todos são capacitados no curso de formação. Claro, tem aqueles que se interessam mais, se aprofundam mais, se especializam É mais. que eu fico besta, eu vejo assim, quando passa na televisão, os caras chegou, olhou um tanque, né? Eu tava vendo um dia desse aí ensinando que ele sai batendo assim na lata. Ele tem é uma caneta, é? É um segredo. Hã? Eu vi no TikTok, foi no Kawaii, ele com a caneta, aí ele ia a caneta aí ia grudando. Aí eu não posso te contar, viu? Não, parabéns, porque né, vai desenvolvendo um trabalho, né? Um trabalho de investigação muito bom. O que a gente pode falar é que nenhum crime é perfeito, né? E por isso nossos policiais sempre estão se especializando e tudo. Sempre existe uma brecha para a gente conseguir identificar que aquele veículo ele é fraudado. A melhor coisa a fazer O é certo. não fazer. Faz o certo que a gente não pega. Mas se fizer o errado, Não passa. estamos aqui para poder. Rapaz, eu sou quase um polícia falando assim, velho. É, mais uma dúvida que eu tenho, né? Eu tô fugindo aqui, até me perdoe por esse momento aqui de descontração. Não sei se você tá preparado para essa pergunta. Por que que o policial militar, o PM, ele não pode ter barba, essas coisas, e o federal pode? Pronto, eu fui policial militar, mas hoje em dia sou policial rodoviário federal. A Derlan me viu com barba, se você entrar no meu Instagram lá, vou estar com Barbudo barba. lá. Vou até confessar aqui, errei o corte da barba, tive que fazer. Eu vi- do lugar e aí. Eu viria com barba. Careca não, careca sempre foi. Mas assim, um policial militar, ele está regido por Estatuto Militar. Então, ele prevê o corte da barba. Tanto os militares das Forças Armadas, como os policiais as forças militares estaduais, que no caso são os policiais militares. Sim. Então, o estatuto deles prevê o corte da barba. Já o nosso regramento interno, ele não prevê. Você pode usar a barba ou não. Todavia, no curso de formação, até então, você é obrigado a fazer a barba. Durante o curso de formação, todo dia eu tinha que fazer a barba. É. Todo Mas tem dia negócio tinha que fazer a diz barba. É porque eu vejo em filme essas coisas, que o cara passa um algodão assim pra ver se pega. É, passa. Rapaz, Passa. Mário sofreu isso daqui foi também. mesmo. Mário sofreu. Mário da turma de 2019 aí. Aí, e corte de cabelo? O tipo um federal pode usar cabelo assim, igual o meu assim? A mesma coisa, no curso de formação existe um regramento de corte, existe a máquina específica, número 1, número 2, eu não lembro direito qual era, mas depois que ele passa a ser policial rodoviário federal, existem normativas próprias, né? Mas as normativas não são tão rigorosas como no curso de formação. Muito bem. Uma próxima festa muito grande que tá para acontecer. A próxima agora é o que? É São João, né? Junho. É uma festa muito grande. Você já vem se preparando, há um treinamento para essa época. Tem muita viagem, Existe, muito transporte via BR, né? E aí vocês já se preparam para isso. O Mário pode confirmar aqui, pra gente São João é até mais crítico do que esse período Do de que carnaval. carnaval? Porque todo mundo vai pro interior, geralmente vão visitar a família no interior. As festas juninas, elas são diluídas em vários municípios. Então, as rodovias É focado federais, só na capital, né? elas ficam carregadas, elas realmente ficam carregadas. Aí nisso a gente começa antes com o trabalho de educação e conscientização. Quem passa na BR anterior ao período junino, ele pode sempre ver esses comandos que a gente chama, que são os comandos educativos. Muitos também na rodoviária. A gente entra na rodoviária com autorização, com outros órgãos, para conscientizar também a questão dos ônibus. Não Ederlan, raro acontecer acidente com ônibus. Você viaja muito com ônibus, eu sei que muitas pessoas não afivelam o cinto, mas a gente sempre recomenda, afivele os cintos. Porque, que nem eu falei, muitas vezes a displicência não é do motorista que está ali, mas de outros motoristas. Muitas vezes estão fazendo uso de bebida alcoólica, uso de arrebites, né, que eles chamam, que é a Isso. fetamina. Então, isso tudo são causadores ainda, infelizmente, de acidentes sérios no nosso trânsito. Eu não vou explicar, eu não vou a fundo na questão, vou explicar por alto. Eu precisei fazer uma viagem. Eu precisei fazer uma viagem e eu tava com o RG, com a Xerox do RG colorido. E aí eu comprei a passagem, não pediram nada, só no caso não olharam direito. E quando chegou na hora de embarcar, o motorista pegou, olhou assim, olhou e disse: rapaz, cadê a original?
Falei, não tenho não. Ele, não, pode liberar. Eu falei, me libera aí. Ele, não. Se a federal pega a gente no meio do caminho aí, entendeu? Né? Que até pra fiscalização de ônibus. Aí eu tentei entrar em contato assim, entendeu? Eu fui pra Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco. Aí eu precisava fazer essa gravação. O cliente já tinha pago a passagem e na hora deu um impasse. Não dava tempo de eu vir em casa buscar o original. Mas graças a Deus deu tudo certo. Fui orientado o que eu deveria fazer. E foi feito. Então até pra ônibus vocês também, né, fazem a blitz. Eu chamo como blitz, né, a operação. Isso. A gente, né, na verdade, aí entra também em regulamentos federais fora do nosso espectro da PRF. Entra em regulamentos estaduais essa disciplina. Porque o ônibus ele tem que estar segurado. Então são áreas que não dizem diretamente respeito à Polícia Rodoviária Federal. Mas assim, o que nós realizamos a partir do momento que existe abordagem a ônibus é fiscalizar cada usuário que está utilizando aquele transporte. Para ver, possivelmente, se ele tem um mandado de prisão em aberto, entendeu? Se ele tiver um mandado de prisão em aberto, ele vai ser encaminhado até a delegacia mais próxima, para ver se aquele cidadão está se comportando de maneira adequada naquele ônibus. Existem muitos casos de importunação sexual, importunação de diversas formas dentro do ônibus, então a gente atua nessa área também. Para garantir uma viagem, a Derlança vive viajando. Não, para lá e para cá. Alguns anos da minha vida, eu fui vigilante. Não. Tem vigilante que você trabalha com ele, você fica com... tem vigilante que sabe que é vigilante, tem vigilante que pensa que é polícia. Entendeu? E é mais, eu trabalhei com um amigo e eu lembro que quando a gente faz o curso, a gente começa a trabalhar, eles falam que... eu não me lembro agora de quantos meses... a federal tem que olhar a arma do segurança e tal. Como que é feita essa questão? Nesse caso a aí, empresa que procura a federal ou eles que vêm fazer nesse caso já entra em outro órgão, que é propriamente a Polícia Federal. Eles fazem essa fiscalização, digamos assim, em relação ao armamento dos vigilantes. O que nós, como policiais rodoviários federais, nós fazemos? A partir do momento que tem uma escolta armada em uma rodovia federal, a gente averigua se aquilo está tudo de acordo com o que a norma prevê. Se o armamento está legalizado, é um armamento legal, é um armamento registrado, entendeu? Se aquela escolta foi registrada de acordo com os normativos em vigor. Então, a Polícia Rodoviária Federal, a gente vai atuar mais nessa questão das estradas federais. Pronto, então eu percebi que há uma diferença. Qual é a principal diferença entre a PF e a PRF? Pronto, a PF ela é uma instituição de polícia judiciária. Ela é uma instituição investigativa. A Polícia Federal ela investiga, ela vai mais a fundo em questões de inquérito policial. Ela abre o inquérito policial, ela faz toda essa investigação. O inquérito policial é considerado uma peça administrativa. Ou seja, o juiz ele não é obrigado a acolher o inquérito policial. Todavia, o inquérito policial ele é tão robusto, ele vem de um embasamento tão forte que geralmente a maioria dos juízes eles acatam o inquérito policial. Então quem faz esse inquérito é a Polícia Federal. A gente vai atuar como polícia ostensiva, a Polícia Rodoviária Federal. O que é a polícia ostensiva? Vamos estar ali nas estradas, vamos estar nos pontos em que o índice de criminalidade pode estar maior, vamos estar nos pontos em que a segurança viária ali ela está um pouco precária para reduzir o número de acidentes. Então a polícia ostensiva é aquela que se vê. Por isso que a Polícia Rodoviária Federal é muito mais vista do que a Polícia Federal. Vocês estão ali para combater logo, tá ali para poder, isso, no meio das estradas. No caso, qual a missão principal? É prevenir. Sempre é prevenir que a infração ocorra, prevenir que o acidente ocorra. Então a polícia ostensiva está ali para quê? Para prevenir, acima de tudo, para que não ocorra. A partir do momento que ocorreu, vai existir a investigação, aí já vai passar para uma questão de polícia judiciária. Como o senhor falou, o seu trabalho não é punir, né? O seu trabalho é educar, é ensinar, orientar o cidadão. Não, o cara só vem para chegar aqui e riscar caneta. Nem tem mais caneta, né? Tem mais caneta. Tudo digital hoje em dia. Agora, tem uma dia que o cara vem aqui só enfiar a caneta, não. O seu trabalho é educar, dizer o porquê. E eu acho que quando vai corrigir, pelo que você falou, é a forma que vocês fazem, é como eu acho que eu corrijo minha filha. Minha filha tem 10 anos, ela já tomou 2 sacodes. Ela tomou 2, mas tomou 2 sacodes sabendo que tava tomando. Porque esse tá acontecendo isso aqui, tá pronto, lembre. O pai tá batendo que gosta de maltratar minha filha, nada disso não. É porque você fez isso,
porque eu fiz. Pronto. Então vocês olham, vocês, né? Posicionam o cidadão, por que ele tá tomando aquela infração, qual o motivo, o que ele deve fazer. Desde o curso de formação, a gente é orientada a, em primeiro lugar, tratar bem o cidadão. Aí é. Não, quando é uma blitz assim na federação, eu fico mais sossegado assim, não fica tendo negócio de um bom dia, um bom. Não tô desfazendo da outra, não. Né? Como eu penso muito, eu acredito que dentro da igreja, em todos os órgãos, na política, na religião, fora da religião, na área do padeiro, do açougueiro, existem pessoas que levam 100% a sério o que estão fazendo, né, e garantem o ar profissional que respiram. Mas sempre existe alguém que está meio desequilibrado em um certo momento. Mas todas as vezes que eu fui parado em blitz pela federal, os caras com muita educação, bom dia senhor, tal, por gentileza, entendeu? Não pede para logo sair do veículo nem nada não, ali mesmo aborda, tal, uma certa distância, o negócio, não fica abordando com a mão lá, não, para aí, pare, não. Você vê que o nosso diretor-geral, ele cita uma ocorrência que mais mexeu com ele, e não foi uma ocorrência policial. A gente imagina logo um bang-bang, um tiro, alguma coisa, e a ocorrência que mais mexeu com ele foi um parto. Ele realizou um parto na rodovia, que é o Antônio Fernando, e aquilo também, eu nunca realizei um parto, mas eu imagino a emoção que o meu diretor, né? Vamos ter de aflição com emoção, né? Eu imagino a emoção que ele não tem. Eu imagino também essa criança hoje em dia, né? Que a mãe deve contar até hoje a história, né? Meu filho, você nasceu na rodovia federal. Foi um policial rodoviário federal que realizou esse parto. Eu já vi vídeo na internet de criança que engasga com leite, aí chega o policial, né, vira, bate nas costas. Então tem um curso de primeiros socorros, tudo. Tem, inclusive como eu fiquei como monitor da turma de 2021. Quando eles chegaram aqui, a gente realizou uma monitoria para eles atuarem nas estradas. E enquanto um dos colegas estava hospedado no hotel, teve um caso desse, e graças ao treinamento que a gente recebeu no curso de formação, ele conseguiu salvar aquela criança naquele hotel. A mãe saiu desesperada e tudo, inclusive ele recebeu uma referência elogiosa do nosso órgão por conta da atuação dele. O primeiro combate ali, se o cara estiver tendo um infarto, alguma coisa, o primeiro combate ali, o primeiro socorro, tudo isso vocês são preparados. A gente não pode atuar de uma maneira mais avançada, mas no curso de formação, todo policial rodoviário federal, ele é preparado para realizar os primeiros socorros. Inclusive, a gente anda com kits. Eu tenho meu kit, de primeiros socorros, e foi um kit que muitas vezes tem coisas que a polícia não dá, a gente tira do próprio bolso. E por que a gente tira do próprio bolso algumas coisas? Coisas extras, né? Digamos assim, porque a gente sempre quer o bem do cidadão. Imagina aquela vida ali, você podendo salvar, e você não salva por um mero itemzinho que você deixou de comprar. Então meu kit é bem robusto, entendeu? Muito além do que é exigido, justamente prevendo isso. Qualquer ocorrência eu possa estar preparado. Muito bem, foi muito bom estar com o Victor. Pastor Ederlan. Pastor, homem de Deus. Ele é manso falando, ele é calmo. Mas saudade ele, desse homem de Deus. É conhecido assim por essa calma. Né? E o que eu gosto dele é que ele fala não olhando para outro lugar se não for para dentro do olho da pessoa. Eu não sei se isso de fato também é só da profissão ou também isso já é dele já. Mas ele falou olhando dentro do olho assim, você até quer desconversar assim. Né? Dizem que o bom policial ele tem dentro de si mesmo um detector de mentiras, ele sabe quando o cara... Parou numa blitz, se o cara tiver alguma coisa, só de olhar assim você já entende já se tem uma coisa errada. Muitas vezes a gente chama de tirocínio policial, né? A gente percebe. Chama de quê? Tirocínio policial. Tirocínio? Tirocínio. Algumas pessoas chamam de tirocínio policial. É a percepção policial, né? Sim. A percepção de que, por mais que a gente tente esconder a mentira, o nosso corpo, ele gera alguns reflexos de que você está mentindo. Por quê? Porque a mentira é um movimento antinatural do corpo. Então o cérebro ele percebe aquilo e você meio que luta contra o corpo. E são pequenos sinais, às vezes, que os policiais que são mais treinados, eles conseguem perceber. Mas eu posso garantir, todo policial ele passa por um treinamento para ele conseguir perceber essas distorções que ocorrem no momento que a pessoa ela profere aquela mentira para o policial. Então, se depender da instituição, todos receberão o mesmo ensino, o mesmo auxílio, as mesmas informações. Agora cabe cada um absorver isso, botar em prática e ser o melhor profissional que ele possa. Eu acho que amanhã
o senhor deve ser um policial melhor do que o senhor mesmo foi hoje. Depois de amanhã, e isso por consequência, não melhor do que ninguém, mas melhor do que nós mesmos, né? Cada dia ir graduando contra si mesmo, se tornando um cidadão melhor, na profissão, um profissional melhor, como um cristão bem mais preparado, como servo de Deus, um cristão mais perto do céu. Veja que são 94 anos. E são 94 anos de ensinamentos que é passar de um para o outro, de geração Que existe pra a PRF, é? Então a nossa instituição já tem mais de 94 anos. E é de geração para geração, de instrutor para instrutor, professor para professor. Veja a importância do professor, né? Veja como nossa instituição evoluiu, entendeu? Veja como a sociedade brasileira evoluiu. Então a gente dá muito valor à nossa história dentro da Polícia Rodoviária Federal. E a cada instrutor meu, a cada professor, eu agradeço muito pelo conhecimento que ele passou, que é justamente essa doação de conhecimento, que faz com que a gente possa absorver esse conhecimento, repassar e quem sabe até adicionar. E cada dia crescer mais. Aproveitando que suas palavras estão muito bonitas e positivas, pode deixar suas últimas palavras, quer fazer algum agradecimento, mandar um alô para alguém, pode ficar à vontade, agora é com o senhor. Eu tenho que agradecer primeiro a Deus, né, por estar aqui, por ser cristão. E em segundo lugar, minha esposa, né? Pastora Carla. Não agradece. Não, vai ser. Quem manda em casa é mulher, não vou negar não. Quem manda em casa é mulher. Por mais que eu tenha uma pistola, ela que determina. Então, agradecer a Carla, essa mulher linda, maravilhosa que eu tenho na minha vida, que me ajuda. Além de esposa, minha companheira, minha amiga. Eu confesso tudo ali à noite, a gente fica conversando. Imagino que você também. Aquele momento da noite com sua esposa, você fica ali conversando, colocando as ideias em dia. Então, muito obrigado, te amo. Obrigado à minha família, a Enene, a Letícia, a Sofia, as minhas filhas do coração que eu tenho. A meu cachorrinho Tito, viu? Deve ser o que assim? Um cara Tito, deve ser o que? Um Doberman, é um Rottweiler. Um pinche, pior. É o cachorro mais valente. Se todo pitbull tivesse a coragem de um pinche. Não, eu tenho um América. Eu acho que esse meu América é raciado com pitbull, que ele tá acima do nível do América. Eu entro aqui a hora que eu quiser, Dano. Quero ver você entrar lá em casa. Não, ele é tranquilo. E assim, se eu sair na rua com ele, com corrente, qualquer pinche que vem, o pinche vem pra cima, velho. Então o pinche é muito corajoso. Então você tem um alarme em casa. Eu tenho um alarme. E eu amo meu pinche, eu não troco meu pinche por nada. Agradecer ao pastor Robson, da Eterna Aliança com Deus, igreja que atualmente eu faço parte. Agradecer a todos os pastores. Pastor Marconi, qualquer dia eu vou passar lá no encontro de vasos. Viu? Tem que passar lá, vamos marcar. Agradecer a Polícia Rodoviária Federal por ter me aceitado como policial. Claro que eu passei por todas as etapas, mas principalmente essa família que é a Polícia Rodoviária Federal. Que todos os dias, muitas vezes, eu estou mais presente com meus colegas da Polícia Rodoviária Federal do que com minha própria família. Então, é uma segunda família. Não é um grupo de colegas, não, é uma família, né? É um órgão que eu me dedico, que eu amo e que eu sempre vou levar no coração. Fica à vontade, né? Eu falei com ele antes, falei, se tu chorar na entrevista, velho, bomba, bate 1 milhão brincando, velho. Com certeza passa um filme na cabeça, né? Desde pequeno eu sonhava em estar aqui, hoje em dia eu tô com esse uniforme, não falando em meu nome, mas falando em nome da instituição. Então imagine quanto tempo eu não esperei para hoje, vou dizer minha idade, com 35 anos eu poder fazer essa entrevista. Nossa, aqui. Tirou a barba, hein? Diminuiu até a idade. Então, é algo que me toca no coração. Um conselho para os militares que têm desejo de se tornar um federal, mas sabe que há todo um preparo, há uma dedicação. Conselho que o senhor daria para eles? Para meus amigos PM, a instituição PM é um órgão essencial dentro da segurança pública. Mas se porventura você quiser ser um policial rodoviário federal, mudar de carreira, bem ou mal, a nossa missão é um pouco diferente da PM, né? A PRF aproveita todo o conhecimento de todos os órgãos, não só da PM, mas, por exemplo, eu estou aqui com o Mário, e Mário teve experiência em outras carreiras, e isso é aproveitado dentro da PRF. Então nós aproveitamos todo esse conhecimento de todos os profissionais e formamos essa família chamada Polícia Rodoviária Federal. Aqueles, Aderlan, que não são policiais militares, não são militares, aqueles que desejam ingressar na Polícia Rodoviária Federal, eu falo, estude.
continue estudando, continue acreditando no seu sonho. Eu passei na primeira prova que eu fiz, mesmo com todas as dificuldades que eu tive em relação à educação. Mas se porventura você não passar na primeira prova, continue persistindo. Porque eu passei na primeira prova, Ederlan, porque eu fiz várias provas, eu fiz vários concursos públicos. Então foi uma carreira de quase 10 anos de concurso público que eu fiz para chegar até aqui. Então muitas pessoas falam, se eu estudar 10 anos para PRF, eu vou passar, estou eu aqui. Estudei quase 10 anos, porque foi concurso de soldado, passei no SESC, trabalhei um tempo no SESC, passei no Correio, atuei em outras áreas, e hoje eu sou policial rodoviário federal. Persista no sonho. É um órgão que aceita todos, é um órgão democrático, é um órgão laico que aceita todas as religiões, aceita todos os credos, aceita quem não é religioso, aceita ateu. Então, nós somos uma família independentemente de religião, independentemente de cor. Nós somos verdadeiramente aquela unidade que se chama raça humana. Glória a Deus. Surgiu uma pergunta aqui, esquentou na mente, eu vou largar, acho que dá tempo. Para ser federal, pode ir direto ou primeiro tem que passar pela Polícia Militar? Pode ir direto. Você pode fazer a prova direto. O que se exige para ser... Você nunca ter sido polícia em canto nenhum, já pode ir direto? Pode. Inclusive, Mário não foi policial, ele trabalhou em órgãos privados e ele ingressou na Polícia Rodoviária Federal. A maioria dos policiais rodoviários federais, eles não foram policiais. Existe um número, não reduzido, mas existe um número menor de pessoas que foram policiais, do qual eu faço parte. Como é que chama? É um concurso? É o quê? É um concurso público de provas. E no nosso caso é de provas de títulos, né? O cara tem que ser muito inteligente, né, velho? O cara... Esforçado, né? Esforçado. Eu digo que o que me capacitou foi esforço e não a inteligência. Porque aquela pessoa que persiste, ela consegue. Nós temos um caso mesmo de um rapaz, ele tem mais de 50 anos e ele começou vendendo bala e tudo. Quem quiser pesquisar no YouTube tem a história dele. A própria instituição divulgou a história dele na época. E ele, com mais de 50 anos, ele ingressou na Polícia Rodoviária Federal. E pergunta a ele se ele está arrependido, né? E depois dos 50 anos, passar por todo esse processo... Anos fazer o concurso? Salvo engano, ele tinha sido reprovado já uns 5 ou 6 processos seletivos. 5 a 6 processos seletivos reprovados. Ele continua 50 anos ele pode tentar entrar? Pode. Não tem idade mínima. E ele continua trabalhando. E pergunte a ele se ele está arrependido. Ele está feliz da vida de ser PRF. Feliz da vida em participar dessa família que é a Polícia Rodoviária Federal. Persistiu. A persistência, ela gera a vitória. Perseverou e é tudo, para quem é cristão, no tempo de Deus. Você tem que aceitar esse tempo. E para quem não é cristão, é tudo no seu tempo mesmo. Tudo vai dar na questão do tempo mesmo. Muito obrigado por ter você aqui. Quer falar mais alguma coisa? Fica à vontade. Quero agradecer à TV Shalom novamente. Eu já agradeci no início. Estamos aqui para isso. Mas eu vou agradecer novamente essa oportunidade. Agradecer ao inspetor Sérgio, que atualmente está respondendo aí pela superintendência como substituto. Agradecer ao diretor-geral, Antônio Fernando, que está à frente. Ao nosso Direx, Antônio Jorge. Ao ministro Flávio Dino. E, como bom crente, eu sou subordinado às autoridades constituídas aqui na terra, como dizem em Romanos 13. O próprio Flávio Dino, ele cita muito a Bíblia, que é o nosso ministro da Justiça. E agradecer a oportunidade que você me deu, Daniel, de rever e matar essa saudade. Não, precisar. Mande um abraço para Sara. E como é que negócio lá que a gente vai comer depois, né? Yakisoba. Um leitinho yakisoba para ele. Forte, os bastidores no lazer. E vamos trazer um dia o Mário, o chefe de comunicações do Núcleo de Comunicações lá da Polícia Rodoviária. Do Núcleo de Comunicações da Polícia Rodoviária Federal. Para mim será um prazer tê-lo aqui. Mário trabalhou no Tocantins, veio para cá, você vê que a experiência dos nossos policiais são a nível de âmbito nacional, né? Quer dizer, são policiais que trabalham em vários estados, têm experiências diversas em vários órgãos e isso acrescenta muito ao nosso órgão. Né? Mas no dia que ele vem, ele não vai tirar barba não, né? Não, esse daí não tira a barba jamais. Esse daí não Se tira... ele treinar um pouquinho, ele fica tipo Thor ali, não fica não? Deixar um cabelo sair assim. Então, muita gratidão à TV Shalom e parabéns pelo trabalho realizado. Obrigado. E parabéns pelo podcast. Que no lazer assista a TV Shalom. Viu? Obrigado. Meu amigo, foi um prazer. Satisfação, viu? Deus nos abençoe. Amém.